Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje você confere uma discussão sobre o que é masculinidade e os movimentos que integram a machosfera e trazem essa discussão sob uma perspectiva de dominação das mulheres. A gente também discute sobre o ECA Digital, essa nova legislação que entra em vigor no Brasil a fim de proteger crianças e adolescentes que estão online, seja nas redes sociais, nas plataformas e nos jogos. Então fica o meu convite, pega o teu café, vem comigo conferir tudo isso que a gente preparou aqui no Papo com Ela. Eles dizem que os homens perderam espaço, que precisam retomar o controle e que existe uma verdade que ninguém quer contar. Esse é o discurso da masculinidade Red Pill, um movimento que cresce nas redes e acende um alerta sobre os rumos das relações e da própria sociedade. Esse agrupamento integra a chamada machosfera. Mas o que existe por trás dessa narrativa? E quais os impactos disso, principalmente para as mulheres? Esse é o tema da nossa conversa com o professor doutor Lucas Guerra, que é psicanalista e cientista interdisciplinar das humanidades. Professor Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente destrinchar um pouquinho mais do que é essa machosfera e por onde passa essa discussão do que é a masculinidade, né? Porque a gente tem visto uma disseminação de conteúdos que pregam o formato de ser homem, que muitas vezes coloca a mulher numa situação muito complicada, né? A gente vive uma crise de masculinidade? A gente vive sim uma crise de masculinidade. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, podendo falar sobre isso. Eu acho que é um assunto muito sério. E para nós darmos os primeiros passos nessa discussão sobre essa atual crise da masculinidade, acho que é sempre importante pensar que a masculinidade ela passou por diversas crises ao longo do tempo. Essa é uma das crises que ela vem enfrentando, embora historicamente as rupturas de determinados papéis aconteçam de uma forma social. A sociedade vai evoluindo, vai mudando seus padrões, vai mudando seus pensamentos e ao mesmo tempo isso vai mudando também os papéis de gênero. E a masculinidade comum desses papéis, ela também sofreu transformações ao longo do tempo. Talvez, no princípio de tudo, a gente precise definir o que significa masculinidade. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante de se pensar, né? A masculinidade ela é um fenômeno corporificado, mas ela é um fenômeno social. O que significa que, a depender da cultura, a depender da sociedade, do período histórico, esta plataforma corporal ela vai corporificar determinados padrões que são exigidos ou que se tem uma expectativa social de que se apresente, se performe de uma determinada forma. E a masculinidade, ela é um padrão rígido, nós podemos pensar, muito mais rígido do que as feminilidades, né? Então, são determinados a um corpo um conjunto de expectativas e comportamentos que devem ser aceitáveis àquele corpo. E, em geral, esses comportamentos, essas condutas que são corporificados pelos homens que performam essa masculinidade, devem ser um antônimo da feminilidade. Não deve se parecer com a feminilidade. Então, é quase como se a masculinidade fosse um contraponto. Existe aquilo que vai ser entendido como feminino, e aí são muitas coisas que podem ser entendidas como femininas, versus aquilo que vai ser restritamente entendido como meninos ou homens podem fazer, né? Então, na situação emocional, por exemplo, aos homens é proibido expressar uma série de emoções. É socialmente cobrado que não se fale nem com seus amigos mais íntimos sobre determinadas questões emocionais, enquanto que as mulheres é esperado o oposto. Junto das suas amigas, junto da sua mãe, junto da sua avó, terem conversas muito abertas. E os homens não. Então, nós podemos pensar dessa forma. A masculinidade é um conjunto, né, de expectativas depositadas sobre um determinado corpo de uma forma bem compulsória. Ele vai seguir aquela cartilha e poder se legitimar enquanto homem, ou se ele passa uma determinada linha daquilo que vai ser lido como feminino, isso vai ter um retorno contra ele.
Agora, professor, quando o senhor coloca para a gente, né, nesse rol de expectativas ou de características que se intitulam masculinas, nós temos a antítese do que é feminino. Perfeito. Nessa antítese é que se constrói essa masculinidade que, de alguma maneira, combate a feminilidade, ou combate as mulheres, ou combate tudo aquilo que representa o feminino? Tanto em si, quanto para fora de si. É muito curioso isso, né? Porque se nós pegarmos esses movimentos extremistas de homens, a gente vai ver justamente um culto a essa rigidez da masculinidade e, ao mesmo tempo, algo muito misógino voltado às mulheres, mesmo fora de si. Então, é um combate àquilo que poderia ser entendido como feminino em si, e isso representa algo muito do campo psicológico mesmo, no sentido de garantir a possibilidade de falar sobre as suas emoções, sobre aquilo que está sentindo, sobre sua intimidade, né? Assim. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter isso voltado a esse objeto externo. Então, ao mesmo tempo que se combate isso no interno, também se combate isso no externo, no sentido de diminuir essas características nas mulheres e vê-las como inferiores. Então, tem tudo a ver com o mesmo debate, né? Acho que isso que é impressionante com relação à masculinidade. Ao mesmo tempo que se tem esse antônimo, ou essa antítese, né, do feminino sendo combatido em si, também é uma característica que vai ser diminuído no outro. E aí as mulheres vão ser vistas como mais fracas, como mais indefesas, como menos capazes, justamente por essas características que são combatidas pelos homens neles mesmos. Agora, o senhor disse pra gente que a crise da masculinidade ela é cíclica, né? Sim. Ela aconteceu em diversos momentos, está acontecendo na atualidade e muito provavelmente vai acontecer de novo daqui mais um ciclo. O que foi que provocou essa crise nesse momento, professor? Foi o fato das mulheres terem extrapolado aquilo, ou aquele campo onde elas eram aceitas como atuantes, indo para o mercado de trabalho, ocupando postos de poder, chegando, por exemplo, a cargos eletivos, né, no comando de grandes corporações, e nesse meio tempo, os homens não conseguiram encontrar um lugar onde eles pudessem existir da forma que existiam antes, né? É aqui que a crise mora? É isso também, as mulheres ocupando determinados lugares que historicamente pertenceram aos homens, fizeram com que homens não os ocupassem mais, e isso tem um fator de revanche, né, muito presente também, mas o fator tecnológico também é um fator hoje gritante na cultura contemporânea. Não há como negar que as redes sociais, as mídias sociais, elas moldam hoje formas de ser homem, e aprofundam e, ao mesmo tempo, não encontram um contraponto dentro desses grupos, né? Então, isso quase como pelo se... algoritmo? Pelo algoritmo, né? Pelo algoritmo e pelos grupos que esses homens frequentam não terem outros homens ou outras pessoas que vão contrapor esse pensamento extremo. Então, sim, existem pesquisas, principalmente de algoritmos em plataformas de vídeo, como o YouTube, que vão demonstrar, né, que ao longo do tempo você vai aprofundando um determinado conteúdo e ele vai ficando cada vez mais extremo. Ao mesmo tempo, esses grupos que se organizam em torno da misoginia ou em torno do culto da masculinidade, isso acontece da mesma forma. Esses grupos vão se afiliando pessoas que têm esse pensamento e esse pensamento vai sendo radicalizado. Vão sendo trazidos exemplos, esses homens vão... de algum modo, aviltando a imagem das mulheres dentro desse espaço, e isso vai se naturalizando. Essa naturalização é muito perigosa. Enquanto nós vivíamos uma sociedade menos tecnológica, por mais que as mulheres estivessem ocupando determinados cargos, as coisas elas estavam aqui, acontecendo, né? E, eventualmente, se eu falasse mal de alguém, eu falaria aqui pelas costas, mas depois eu teria que me reportar a esta chefe ou essa pessoa líder, de um outro modo, na internet, disfarçado por N formas de perfil ou em grupos extremos. Isso se perdeu, esse filtro social se perdeu. E ali ainda, além desse filtro ter se perdido, ainda existe toda uma comunidade que enaltece esse discurso. Então essa crise, ela é também tecnológica. Ela tem a ver com as mulheres ocupando determinados lugares, é claro que eram seu de direito esse tempo todo, e, no entanto, para além dessa revanche, essa revanche hoje é feita de uma forma extrema
e é cultuada por esses homens dentro desse espaço. Mas isso não se restringe apenas à rede social, né? O senhor disse pra gente, existe um algoritmo que alimenta a radicalização desse discurso, né? E isso extrapola o online, a plataforma digital, e se manifesta no dia a dia. Qual que é o risco disso, professor? Perfeitamente. Esse tipo de discurso transborda. Eu acho que isso é importante a gente também garantir nessa fala junto do público que assiste, né? As coisas que acontecem dentro da internet, elas não deixam de ser reais porque elas estão acontecendo ali dentro e alimentando, de certa forma, um discurso que vai transbordar. Então, aquilo que acontece ali garante a possibilidade desse discurso ser trazido para o real. É real o que está acontecendo na internet, são fenômenos da realidade, são pessoas que estão ali discursando. No entanto, isso vai se voltar de formas muito violentas para a esfera social. Então, as mulheres vão sofrer por conta desse transbordar, porque os homens têm cultuado uma prática de masculinidade que é de subordinação dessa mulher, que é de diminuição dessa mulher perante a sua forma de acreditar nessa masculinidade, né? Então é uma nova forma de dominar, é uma nova forma de subordinar e ao mesmo tempo com o emprego de uma violência que hoje também, graças às redes sociais, tem sido mais visível. Nós também conseguimos olhar para esses fenômenos e percebê-los de alguma forma, né? Essas notícias têm chegado com mais velocidade a nós, ao mesmo tempo que a gente tem naturalizado também. Então, o volume de notícias de agressão à mulher, né? Ou de outras coisas, estupros coletivos, a gente viu também esse ano acontecendo uma repercussão bem grande com relação a esses casos, e até homicídio, feminicídio, né? Quando a gente pensa a esse extremo que se pode chegar, tem a ver com o transbordar desse discurso radical que se volta contra as mulheres. No caso do estupro coletivo, é sempre muito gritante, assim, a gente conseguir perceber que dentro daquele grupo de 5, 6 homens, não tinha um que dissesse, ei, galera, será que isso não passa? Ninguém coloca em xeque, E é daí que a gente começa a perceber como esse transbordar, ele é realmente algo identificatório. Ou eu pertenço, e pertencer significa fazer algo dessa forma, dessa natureza tão violenta, né? A masculinidade, ela é forjada sobre uma performance de violência, de agressividade, de negação das emoções, essa série de coisas, mas voltado contra uma pessoa que vai ser lida como inferior. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa dentro de uma penitenciária em outro estado, né? Publicamos um livro, inclusive eu, a minha colega e a nossa professora orientadora à época, e nós trabalhamos com os criminosos sexuais dentro dessa penitenciária, com um grupo de criminosos que definia ter cometido um crime sexual, ser um criminoso sexual. E aí nós entrevistávamos eles, e isso foi muito chocante à época, porque nós questionávamos eles sobre como eles tinham entendido o seu papel como homens. E aí eles nos diziam, bom, eu não entendo muito sobre isso, mas eu acho que homem é homem, né? Homem tem o direito de exercer essa masculinidade dessa forma. E aí quando nós questionávamos para ele, mas o que é mulher? Aí eles diziam, não, mulher depende o jeito. Então tem mulheres que se respeitam e tem mulheres que não se respeitam, meio que nesse sentido. Então eles se garantiam como homens pelo fato só de terem nascido homens. As mulheres dependem. Então tem mulheres que servem para isso, tem mulheres que servem para outras coisas, inclusive para agressões sexuais. E uma das coisas que eles discutiam dentro do sistema penitenciário que dava medo neles era de que o fato de eles serem criminosos sexuais poderia fazer com que eles lá dentro se tornassem mulherzinhas dos outros presos. Eles usavam essa terminologia. Se a gente for para esse campo da semântica e se questionar de fato, assim, o que significa ser mulherzinha? É ser violentado. Se coloca essa mulher no diminutivo como algo passível de sofrer violência, e não é qualquer tipo de violência, é violência sexual. Então, quando a gente fala sobre cultura de estupro, por exemplo, nós estamos falando sobre esse tipo de comentário
que surge. Quem estupra o estuprador dentro de um sistema penitenciário é quem não está preso por estupro, né? Esses estupradores que entraram por esse crime, eles, na construção semântica deles, eles dizem isso. Lá dentro eles podem se tornar mulherzinhas. Só por aí a gente já vê como a imagem da mulher, ela pode ser colocada num lugar de inferiorização e passível de sofrer violência sexual, por exemplo. Estou trazendo aqui o exemplo da violência sexual, mas se abrangeria para vários tipos de violência também. E professor, quando a gente pensa em toda essa repercussão, né? Porque o senhor diz assim, a rede social, ela fomenta um tipo de comportamento, ela extravasa esse comportamento para a vida real, né? Para o cotidiano, para o dia a dia. A gente vê uma escalada de violência e um requinte de crueldade até nesses atos, né? Existe um caminho de volta aqui nesse processo, né? Como é que a gente consegue discutir essa questão dizendo, olha, é problemático, a gente precisa enxergar a masculinidade de uma outra forma, não é por aí que você vai construir a sua identidade como homem. Como que a gente faz isso? Pois é. Eu vejo dois caminhos muito objetivos para que a gente consiga, de fato, iniciar um processo de superação. Acho que, entendo que uma das questões mais emergentes entre todas são as políticas educacionais. Nós precisamos falar sobre gênero, nós precisamos falar sobre sexualidade, nós precisamos falar sobre esses temas que continuam muito espinhosos e vistos por uma parcela da população como polêmicos, embora não sejam, porque se trata da corporificação de pessoas reais que estão em sociedade, né? Então, as políticas educacionais precisam de fato se debruçar e nós temos N especialistas para produzir um auxílio às políticas educacionais de saber realmente quais são as discussões para as séries corretas, para as idades corretas, como se fazer essa discussão, né? Temos especialistas capazes de pensar isso dentro da pedagogia, dentro da psicologia, dentro de várias áreas do conhecimento que trabalham com crianças, né? E, em segundo lugar, nós temos que ter um controle parental maior com relação ao uso de tecnologias, sem dúvida. Eu tenho uma colega jornalista, Neala Machado, que é professora na UFMT, e ela sempre diz que deixar uma criança sozinha com o celular na mão é como deixar essa criança sozinha no meio da Praça da Sé, em São Paulo, em horário de pico. Você não sabe o que pode acontecer, né, com essa criança. Você não sabe que tipos de conteúdo podem chegar a uma criança com o celular na mão. Você não sabe quais são esses conteúdos. A gente não sabe quais são os conteúdos que vêm disfarçados de questões infantis e que, no fundo, não são infantis. Não são feitas para o público infantil, embora pareçam ao público infantil. Então, nós temos que ter essas duas políticas de uma forma bastante objetiva. Uma política educacional que fale sobre o que precisa ser falado, que não negue a realidade do que tem acontecido, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma compreensão social sobre um maior rigor no controle parental no uso de tecnologias, principalmente em mídias sociais e conteúdos de vídeos, né, como plataformas de vídeo. Isso não necessariamente vai garantir tudo, né? Isso não necessariamente vai garantir a superação de tudo, mas certamente nós estaremos construindo gerações mais seguras e que vão ter pelo menos um apoio discursivo construído anteriormente que confronte novos discursos que pareçam muito sedutores e extremistas. Hoje nós temos gerações de pessoas que não falaram sobre isso e que se encontram muitas vezes com verdades determinadas. Ou seja, num mundo como hoje, onde você pode pensar da seguinte forma, bom, eu posso ser homem, eu posso me entender como masculino de muitas formas, né? Mas isso também traz uma apreensão do tipo, bom, então eu vou ter que construir esse caminho e como que se faz isso? Agora, se aparece no meu caminho alguém que diga ter a verdade sobre isso, não, ser homem é tal coisa, ser homem é fazer dessa forma. É uma verdade um pouco sedutora para quem precisa se agarrar a uma determinada rigidez, né? Para se sentir pertencente, inclusive, a um grupo.
Então nós precisamos falar sobre isso e precisamos um controle parental maior. E aqui, professor, como o senhor vê a atuação das religiões? Porque a gente vê movimentos religiosos que também preconizam uma forma de ser homem, como deve ser essa relação entre homem e mulher nos papéis de gênero, né? Que um precisa ter o controle, o outro precisa ser submisso, que essa mulher precisa superar toda e qualquer dificuldade em nome daquele enlace. Isso também influencia, de certa forma, esse construir da masculinidade e esse prejuízo às mulheres? Sem dúvida. O fator religioso ele é um fator determinante dentro da construção social do gênero, que é isso que nós estamos falando. As construções religiosas, elas têm determinações que, desde criança, já fazem com que se direcione determinados papéis a alguns lugares sociais. Então, como você bem disse, existe um papel, né, dado como religioso que vai estabelecer um determinado controle, e, por outro lado, a pessoa que vai ser, de alguma forma, controlada, que vai ser submetida e que vai precisar dizer amém, literalmente, às decisões tomadas por esse cara, né? Por esse homem, em geral. Então, o fator religioso, ele segue como algo em aberto e talvez seja a nossa grande lacuna social, justamente porque, embora seja necessário que a gente trabalhe uma sensibilização social, né? A gente sabe que o direito ao culto religioso, ele é um direito consagrado, né? Então, nós precisamos, nesse sentido, disputar esse discurso socialmente, né? Dentro disso, talvez a nossa discussão com relação a isso transcenda para a esfera política mesmo, né? Muito mais do que dentro da perspectiva religiosa. Mas a gente tem também um arrastar da religião para a política. Exatamente. Então é exatamente ali, talvez, esse campo onde a gente consiga administrar melhor algo com relação a isso. Uma coisa muito surpreendente que eu sempre relembro minhas alunas, meus alunos, quando nós falamos sobre essas discussões, é o fato de que o banheiro do Senado Federal, o banheiro feminino do Senado Federal, só foi construído em 2016. Até 2016, o plenário do Senado Federal não tinha um banheiro feminino construído, porque à época não se imaginou que uma mulher poderia ser senadora da República. Aí, socialmente, as pessoas estão discutindo em algumas esferas, inclusive religiosas, transpostas para a política, as questões que elas fantasiam ser ideologia de gênero. Quando nós temos coisas extremamente concretas, como infraestruturas de gênero, que nós percebemos em construções fabricadas e que tem um viés de gênero colocado aí, né? Então, sim, embora as religiões tenham seu direito ao culto e possam falar, né, coisas que a nós são abismantes, no sentido de compreensão de que uma pessoa precisa ser submetida a uma outra pessoa, ao mesmo tempo, nós podemos transportar esse discurso à esfera política e talvez dentro desse espaço combater esse tipo de estereótipo. Penso que seja uma discussão muito mais profícua do que discutir a religião em si, embora seja uma discussão em aberto, legítima e que precise ser feita. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o espaço à disposição caso queira trazer mais algum esclarecimento. Muito obrigado. Eu acho que é isso e fico muito feliz em poder contribuir com algo que eu tenha, né, a dizer sobre a temática. Muito obrigado. Intervalo, a gente volta já já. O Brasil passa a ter novas regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. O chamado ECA Digital traz mudanças importantes para redes sociais, jogos e plataformas digitais. Mas o que muda na prática na vida das famílias? Quem explica para a gente é a doutora Elisandra Kellen de Souza, advogada integrante da Comissão da Infância e Juventude da OAB Mato Grosso. Elisandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse destrinchar um pouquinho do que significa a vigência dessa nova legislação que foi batizada como ECA Digital, né? Por que a gente precisou chegar na construção de um conjunto de normas para regulamentar essa questão?
Certo. Geralmente eu agradeço o convite em nome da OAB, da presidente Gisela Cardoso e da Comissão de Infância e Juventude. Né? O grande impulsor dessa lei foi, na verdade, a denúncia iniciada pelo FELCA sobre a possibilidade de exploração e abuso de crianças e adolescentes por meio das redes sociais. O perigo dos vícios em jogos, em alcançar essas crianças, esses adolescentes, o que culminou, né, na votação e aprovação desta lei. O ECA Digital nada mais é do que a proteção do ECA num ambiente virtual. Quando a gente fala da proteção dessas crianças e adolescentes, né, de que forma isso vai se dar agora que nós temos a legislação? São mecanismos que dificultam o acesso a conteúdos que são inapropriados. Existe aqui também uma exigência maior por parte das plataformas, tanto de jogos como de vídeos e as próprias redes sociais, que em algum momento chegam no dia a dia dessas crianças e adolescentes? Correto. O ECA Digital, ele veio trazer a responsabilidade dos aplicativos, dos jogos, das redes sociais, de forma, primeiro, a verificar realmente a idade dessas pessoas que estão acessando esses aplicativos, essas redes sociais, esses jogos, porque antes do ECA Digital bastava a simples declaração, agora não. Agora, as redes sociais, esses aplicativos, eles têm que criar mecanismos para verificar qual a idade. Segundo ponto é que conteúdos sensíveis, que incitam a violências, que são inapropriados, eles devem ser retirados imediatamente. Ou seja, impedir realmente que essa criança, essa adolescente tenha acesso a esses conteúdos impróprios. A gente fala também da responsabilidade das famílias sobre como essas crianças e adolescentes fazem uso da internet, né? O ECA Digital também fala sobre como fica o papel dos pais nesse processo? Sim. Na verdade, o ECA, a base do ECA é que os pais sempre serão responsáveis pelos seus filhos, né? E com o ECA Digital não foi diferente. O papel da família aí, ou do responsável, é o quê? Fazer o controle e a orientação. Então, cabe aos pais e responsáveis baixar o aplicativo de controle de tempo de tela, de que tipo de conteúdo, autorizar ou não baixar aplicativos. Essa é a responsabilidade que o ECA Digital trouxe aos pais e responsáveis. A partir de que idade esse adolescente se vê livre para poder navegar sem as restrições que são colocadas pelo ECA Digital? Ele não vai ter liberdade, os pais vão sempre fiscalizar, né? A liberdade ela só vai vir com a maioridade. Então é a partir dos 21? 18. Dos 18. Tá. E Elisandra, como é que você avaliou esse conjunto de regras? De fato, nós teremos um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes, ou a nossa fiscalização ainda é fragilizada para dar conta desse universo de pessoas que fazem uso de aplicativos, de plataformas, de jogos, enfim, de todos esses mecanismos que podem expor crianças e adolescentes a vários tipos de risco? É um passo positivo, né? É um avanço que falar, estamos prontos, estamos todos preparados. Não, vai ser uma construção, vai ser uma união de forças com pais responsáveis, os responsáveis pelos aplicativos, redes sociais, também as instituições fiscalizadoras, de trazer dados, né? Sugerir mudanças, porque ao longo do tempo a gente vai identificar alguns obstáculos, algumas situações que vão precisar ser normatizadas, mas é um grande passo sim, porque antes nós não tínhamos nenhuma responsabilidade legal em relação a quem gerenciava as redes sociais, quem era dono dessas plataformas. Hoje não. Hoje a legislação trouxe, falou assim, vem cá,
Assuma aqui o seu papel enquanto construtor dessa sociedade para que evitar que essas crianças e adolescentes sejam expostos a situações que não deveriam. E quais são as penalidades para quem não observar as regras? Advertência, multas e até restrições de funcionamento. Essas seriam as restrições. E a gente já tem isso vigorando plenamente no Brasil. O que as famílias vão perceber, por exemplo, de mudança no momento em que essas crianças e adolescentes forem utilizar de determinados serviços que estão na internet, né? Você falou pra gente sobre a verificação real de idade e tudo mais, mas existe, por exemplo, a vinculação de contas ao perfil dos pais para que essa verificação possa acontecer, né? Ouvi alguns relatos acompanhando programas de rádio de pessoas que jogam determinados jogos e que elas já diziam, olha, não estou conseguindo porque agora está pedindo uma verificação, assim, assado, e vai demorar um tempinho até a gente conseguir se adequar. Não existe uma padronização da forma com que essas empresas vão fiscalizar. Mas sim, existe a vinculação, existe a possibilidade de vinculação com a conta do responsável, e também existe a possibilidade de fiscalizar através de IA. Se aqueles vídeos, aqueles conteúdos acessados são realmente próprios de uma criança ou de uma pessoa de maior de idade. A gente estava falando sobre a denúncia que o Felca fez, Elisandra, dessa exposição à possibilidade de abuso dessas crianças. Mas a gente vê que esse navegar ou esse uso indiscriminado, ele vai trazendo diversas consequências, né? Uma delas é o vício em jogos, outra é aquele vício em dopamina, com aquele feed de rolagem infinita. Me parece que isso também está previsto dentro da legislação, né? Que existem conteúdos ou formas de explorar conteúdos que não pode mais ser oferecido para crianças e adolescentes. Correto. Na verdade, as redes sociais, o ambiente virtual, ele tende a proporcionar um ambiente em que a pessoa fique mais tempo. E como que ela vai ficando mais tempo? Com a criação dinâmicas de conteúdo o tempo todo, trends. E isso acaba prendendo muito mais uma criança e uma adolescente que ainda não tem a sua formação completa. Essa criança e adolescente não tem um limite, não tem muitas vezes noção do risco de se ela está num ambiente seguro ou não. Então, sim, por isso que se fala na retirada imediata de conteúdos sensíveis, para que ela não fique exposta. Esse conteúdo sensível também abarca publicidade? Sim, abarca publicidade, né? Na verdade, hoje já existe uma regulamentação em relação à publicidade, a forma com que ela é postada. Só que agora, com o algoritmo, né? Hoje em dia nós temos algoritmo, então ele direciona essa publicidade. E é isso que vai ser fiscalizado a partir de agora. Como é que vai dispor, como é que ele vai tratar esse algoritmo em relação à criança e o adolescente. A gente sabe também, Elisandra, que existe um fenômeno dos influenciadores aqui, inclusive dos influenciadores mirins. Muitas famílias se dedicam a impulsionar essa vertente, digamos assim, de atuação de crianças. O que diz o ECA Digital a respeito disso? Em relação ao ECA Digital e aos influencers, na verdade, voltamos àquela situação. Os pais devem orientar, devem fiscalizar o que está sendo feito e o que cabe ao conselho tutelar e outras pessoas denunciar caso aquilo não seja feito de maneira adequada. Mas então, o influenciador mirim, essa figura, ela pode existir desde que haja um monitoramento do que está sendo feito, é isso? Correto. E, além disso, a gente está falando também de uma formação de comportamento, né? Porque a gente sabe que essa exposição excessiva faz com que essas crianças tenham um adoecimento mental, desenvolvam uma dificuldade na assimilação de conteúdos educacionais. Na expectativa da OAB, essa é uma ferramenta que pode ajudar também a lidar nesses contextos?
Acredita-se que sim, porque é justamente a preocupação é o tempo de tela e o tipo de conteúdo. Se eu estou excluindo conteúdos sensíveis que podem aí trazer algum dano mental, significa que com essas atitudes fiscalizadoras eu vou diminuir ou até mesmo algum tempo erradicar, porque eu vou estar protegendo a criança de estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Esse é um braço que facilita ou que favorece o combate dessas mazelas. Mas a gente também precisa aqui, Elisandra, trabalhar no sentido educacional, né? Levar a essas crianças e adolescentes uma formação de como tirar o melhor proveito dessa possibilidade que a internet oferece. Nós acreditamos, assim, nós advogados discutindo sobre o caso, é que tudo inicia com os responsáveis. A orientação é a base para que essa lei seja de fato cumprida. Você acompanhar, você ter um aplicativo que você possa fiscalizar, vai trazer resultados positivos, mas inicia-se dali. E posteriormente, acompanhando tudo isso, a Justiça, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, para dar maior potência, dar maior força à efetividade da lei. A gente conversava um pouquinho mais cedo sobre essa machosfera, né, nas redes sociais, como isso dita um comportamento que depois ele extrapola o digital e se concretiza no dia a dia, na nossa realidade de fato. E o ECA Digital trouxe esse debate, né, como a proteção de crianças e adolescentes pode refletir também na segurança de mulheres, uma vez que se você restringe o acesso a conteúdo que é misógino, a pornografia, que embora haja restrição, eles ainda consigam acessar por conta dessa lacuna de fato, né, na restrição, você tem um reflexo que vai para além da criança e do adolescente e se dissolve, digamos assim, em outras esferas da sociedade. É assim que vocês enxergam também? Famosas trends ou até assuntos que são debatidos, que são apresentados por personalidades, ela seguia, né, antes da lei, desenfreadamente. Com o ECA Digital não, como eu falei, conteúdos mais restritivos não vão chegar, e não, por isso que em casa tem que ter orientação e falar o que é ou não adequado. E aí afastando essa criança ou adolescente desse conteúdo que seria machista, misógino, né, ajudaria porque a gente está pensando na formação dessa criança e do adolescente, ajudaria a ter a consciência disso. A gente estava falando do avanço da inteligência artificial até como uma maneira de verificar esse conteúdo, mas existe algo específico no ECA Digital para inteligência artificial? Porque a gente sabe, por exemplo, que o acesso ao ChatGPT hoje, ele está democratizado, né? Crianças também acessam esse tipo de plataforma. Na verdade, hoje a inteligência, ela vai vir como uma forma de fiscalizar a questão da idade, né? Essa é a tentativa e que seria a novidade. Mas também há aquela questão do sigilo dos dados dessas crianças e adolescentes. Então, também vai haver um monitoramento nesses dados que certamente serão colhidos pela inteligência artificial. Elisandra, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o espaço disponível caso você queira trazer mais algum esclarecimento que a gente não tenha abordado durante a entrevista. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, dizer que nós estamos abertos a outros temas, outros convites, e muito obrigada. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto Mato Grosso melhorou? Parece até que foi há muito tempo, mas há 8 anos o governo estava quebrado. Salário atrasava, escolas eram de lata, UTIs fechavam. Por isso eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas, e hoje somos o segundo estado menos desigual do Brasil. O social recebeu o maior investimento da história,
Com o Ser Família Habitação, 40 mil famílias estão conquistando a casa própria com até R$35 mil de auxílio para dar entrada no imóvel. E para quem quer mudar de vida, o Ser Família Capacita oferece 50 mil vagas gratuitas em cursos e já formou milhares de pessoas aqui na região. E tem também o Ser Família Mulher, que acolhe e protege mulheres em situação de violência, oferecendo apoio para recomeçar a vida. Não dá para negar, tá muito melhor viver em Mato Grosso. A gente faz um breve intervalo, não saia daí que o papo volta já já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas me diz uma coisa, você ainda não segue, não está inscrito lá no Papo com Ela no YouTube? Então fica o meu convite, inscreva-se, assim você não perde nenhum assunto do Papo e também pode distribuir esse conteúdo para outras pessoas que você considera que se interessarão pelas discussões que a gente faz aqui no Papo com Ela. Então fica o meu convite, inscreva-se, faça parte dessa comunidade. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho para você fazer parte do nosso canal do Papo lá no YouTube. Sabe onde mais você consegue conferir o nosso conteúdo? No site nossarepublica.com.br. Mato Grosso ganhou o primeiro laboratório de moda do estado aqui em Cuiabá. O Lab Moda vai capacitar novos profissionais e estimular o empreendedorismo em um dos setores que mais crescem na economia criativa. Um novo espaço para aprender, criar e empreender na moda começa a ganhar forma em Cuiabá. O laboratório de moda Lab Moda atua com a proposta de formar novos profissionais e fortalecer a economia criativa no estado. O projeto é realizado em parceria entre o Instituto Elevar e a Universidade de Cuiabá, com recursos do edital MT Criativo da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Tem grandes centros, mas aqui não tem. Então é uma possibilidade muito grande de qualificar pessoas, né? E também poder dar assistência às pessoas que querem desenvolver negócios na área, né, do vestuário. Mais do que um curso, o laboratório nasce como um espaço completo de formação e produção. O local, que estava desativado há cerca de 5 anos, foi revitalizado e agora conta com estrutura profissional. São dezenas de máquinas de costura, equipamentos de corte e bordado, além de uma equipe técnica preparada para capacitar novos talentos. As aulas serão nos laboratórios de moda e modelagem e as aulas serão de cunho bem prático. O intuito é aprender a teoria junto com a prática, né? Então isso vai acontecer de forma muito natural. Prática e teoria andando sempre juntas. A proposta vai além do básico. O projeto pretende capacitar desde a criação das peças até a venda e divulgação dos produtos. Na primeira etapa, serão oferecidos cursos de modelagem, corte e costura, reparos e mulagem, uma técnica de criação diretamente no manequim. Além disso, workshops em áreas como branding, precificação e marketing digital devem ampliar as oportunidades de inserção no mercado. É um bom momento porque a gente vê a falta de profissionais dentro da indústria, né? A indústria ela pede por profissionais qualificados. Eu mesmo, várias pessoas perguntam se eu conheço profissionais que trabalham com modelagem, ou na confecção mesmo, né? Para indicar. Seja faccionista, tenha a sua própria confecção para auxiliar outras empresas. Enfim, então tem uma procura bem grande de profissionais na área do vestuário, sim. A iniciativa também reforça a moda como expressão da identidade regional, valorizando cultura, clima e características locais. O impacto já começa a ser sentido dentro da própria universidade, com a possibilidade de retomada do curso de design de moda. Para quem sonha em crescer na área, o laboratório surge como uma oportunidade concreta de qualificação sem sair de Cuiabá. Com acesso gratuito e estrutura inédita no estado, o Lab Moda aposta na democratização do conhecimento e no fortalecimento de novos negócios. As aulas serão ministradas no período noturno. Para quem quiser participar dos cursos do Lab Moda as inscrições vão acontecer aqui no NIC, no Laboratório de Moda, dos dia 15 ao dia 17 de abril, das 10 da manhã às 15 horas. Tem que trazer documento pessoal com foto,
e comprovante de residência. Os cursos serão gratuitos e o material didático também será fornecido de forma gratuita a todos os participantes do curso. No mês de março, o município de Várzea Grande registrou em 24 horas o atendimento de 229 crianças diagnosticadas com gastroenterite no Hospital e Pronto-Socorro Municipal da cidade. Esse quadro tem como principal característica o desconforto gastrointestinal intenso. Então, hoje, na pediatria, nós estamos enfrentando um cenário de um surto de diarreia, vômito, que nós encaramos como uma gastroenterite viral. Pode dar febre e o maior risco dessa gastroenterite é a desidratação. Então a melhor forma de prevenir isso é dar bastante líquido para a criança, monitorar a questão da febre. Se a criança estiver muito prostrada, se a febre persistir por mais de 3 dias, acima de 37,9 de temperatura, procurar o pronto atendimento, a UPA, um hospital que tenha atendimento de urgência e emergência. O surto tem levado à sobrecarga do sistema de saúde. A faixa etária mais afetada em hospitalizações é a de 1 a 4 anos. Crianças menores de 5 anos e idosos são os grupos de maior risco de complicações por desidratação. Os sinais de alerta incluem sede excessiva, boca seca, pouca urina ou urina escura, desânimo ou irritabilidade, principalmente nas crianças. Essa virose, ela pega através do contato de fecal oral mesmo, contaminação. Então, como podemos prevenir isso? Lavando bem as mãos, principalmente ao sair do banheiro, ao limpar a criança, higienização das mãos, dos alimentos, das mamadeiras, para poder prevenir e não disseminar mais ainda esse vírus pela cidade. O Brasil tem acompanhado em diferentes anos surtos de gastroenterite. O último deles, e que ganhou destaque nacional, foi o registrado na Baixada Santista em janeiro de 2024, quando mais de 10 mil casos foram registrados e a causa apontada para o surto foi uma falha sanitária. Mas não só a virose gástrica tem preocupado o sistema de saúde na Grande Cuiabá. Casos de influenza também cresceram e demandam cuidados. O influenza A, ele causa bastante sintomas respiratórios. Então, tosse, coriza, febre alta, prostração, a criança fica ali quietinha, mais acamada mesmo. Então, esse sim é prevenível com vacina. Vamos vacinar, já começou a campanha da vacina contra a gripe, que é possível a gente prevenir antes mesmo do seu filho pegar. Mas acompanha aí que está tendo um surto de influenza A na cidade. Cuidado, que também pode ser prevenível com lavar as mãos, passar álcool nas mãos, perceber os primeiros sintomas, usar máscara, não levá-lo para a escola. E esses cuidados básicos que nós já aprendemos lá na pandemia do Covid serve agora para o influenza A. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É uma alegria ter você aqui. E antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Me conta o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode mandar e-mail para esse endereço que aparece na tua tela ou fazer contato pelas nossas redes sociais. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!